E para encerrar a aula de hoje, né, que é um resgate do primeiro momento da aula que a gente teve, eu só quero dar nome aos bois aqui, queridos. Eu só quero mostrar para vocês o que é, como a gente chama na química, uma reação de oxidação e como a gente chama uma reação de redução. Vocês têm ali todo o esquema, né? E aqui os exemplos do que acontece, como a gente tinha visto antes. Ó, nessas reações aqui, queridos, a gente sempre vai ter, como a gente viu antes, o intuito de ter trabalhado NOx era descobrir quem doa elétron para quem recebe elétron de quem. Esse é o intuito que a gente teve ao trabalhar todo o NOx, que nos levou, a trabalhar toda a teoria de NOx. Agora, olhando para a reação como um todo, como a gente fez no início, o que aconteceu foi isso, ó. O ferro, ele tinha um elétron, e ele doou o elétron para o cobre que não tinha. Então o ferro ficou sem o elétron e o cobre ficou com o elétron. Essa figurinha ela é ótima para elucidar de maneira didática, para tu enxergar o que estava acontecendo. Só que a gente não pode se basear em semi-reações de forma tão vulgar. Ah, o cobre na reação dele pegou o elétron. Tão trivial. O ferro na reação dele doou o elétron. Não, existem nomes que os químicos deram para esse fenômeno de doação e de recebimento. E esses nomes são oxidação para doação e redução para recebimento. Eu sei que é bem fácil, vocês já estão cansados de saber, mas é uma questão que cai muito. Por exemplo, vocês viram quantas questões de eletroquímica caíram no Enem esse ano, de 2017? As duas matérias que pontearam o Enem foram, e ninguém deu muita bola para isso, olha que engraçado. Todo mundo estava mais preocupado com estéquio, equilíbrio, e aí eles puxaram o tapete de todo mundo. Eles cobraram separação de misturas em 4 questões, e cobraram 4 questões de eletroquímica. Uma de célula de hidrogênio, uma questão bem difícil de pilhas, e 2 questões sobre oxirredução. Então, é muito importante dominar direitinho a oxirredução no Enem. Eu vou mostrar para vocês como isso acontece. A página é a página de número 10. Aqui na página 9 a gente só tem os conceitos, né? Eu vou colocar os conceitos conforme a gente vai analisando as reações, ok? Como funciona então uma reação de oxirredução? É algo muito simples mesmo. Vou pegar aquele exemplo que a gente tem ali no quadro, para vocês verem, e aí depois a gente faz esses dois aqui brevemente, são bem simples. Ó, queridos, a reação de oxirredução ela é uma reação de transferência de elétrons, como a gente viu. Só que na prova eles perguntam quem doou, quem recebeu. E para isso vocês precisam dar nomes. Então eu vou pegar essa reação que está descrita aqui, para a gente poder dar nomes aos componentes. Uma outra observação que sempre é válida é, o número da frente implica na reação? Não entendi. O coeficiente, ele interfere na reação? Não, porque a gente olha átomo por átomo. Então, não importa o número que tu tenha na frente para o balanceamento, ele não vai interferir na reação de oxirredução. Ah, o estado físico diz alguma coisa? Muito. Conversa com ele. Sempre que é sólido é porque é neutro. Como o Gustavo falou antes, sempre que é aquoso é porque é oxidado. Nunca tu pode ter um metal aquoso, por exemplo, neutro. Não existe isso. Se ele está aquoso é porque ele virou um íon e aí ele consegue interagir com as cargas da água se espalhando em meio às moléculas de água. Super importante. Eu vou pegar as 2 semi-reações que aconteceram aqui. Outra coisa, é muito importante que vocês saibam escrever as semi-reações. Semi-reação. Primeira semi-reação. A primeira semi-reação que eu tenho aqui é a reação do zinco. Vou pegar o zinco aqui inicialmente. Zinco. É legal que vocês saibam escrever isso, tá, pessoal? Vou ser bem franco. As provas adoram que o aluno saiba escrever a reação, mesmo que vocês não escrevam efetivamente as coisas na prova. Ó, o zinco, ele era 0, tá vendo? E ele se transformou em zinco mais 2. Então eu preciso escrever assim, ó. Se ele era 0 e se transformou em zinco mais 2, aí vem o segredinho. É porque ele oxideu 2 elétrons. Aí vocês botam os elétrons no produto. Sempre que os elétrons estiverem escritos no produto,
a gente está falando de uma semi-reação de oxidação. Esses elétrons foram doados. 2 elétrons doados. Doados. E se eles foram doados, a gente chama essa semi-reação química de semi-reação de oxidação. Isso é uma semi-reação de oxidação. É a reação química na qual ocorre doação de elétrons. Ó, doação de elétrons. Uma outra informação muito importante sobre essa doação de elétrons é o seguinte: quando um átomo doa elétron, a sua carga obrigatoriamente aumenta. Tu viu? Ela vai de 0 para mais 2. Então é muito comum a gente dizer ou ver que ocorreu uma oxirredução, uma oxidação em particular, a partir do aumento do NOx. Então o NOx sempre aumenta. Ó, NOx sempre aumenta. Aumenta. É isso que a gente vai perceber quando ocorre uma semi-reação de oxidação. Certo? Então, quando vocês olharem para a reação e o NOx aumentar, vocês vão ver uma oxidação. Eu vou ler Mendes agora. Como é possível o NOx aumentar se ele está perdendo? Isso é o teu cérebro te enganando. Lembra que os nossos sentidos nos enganam a todo momento. O teu cérebro te engana porque tu pensa, ganhou, aumentou o sinal demais. Esse sinal ali não é sinal algébrico. Não esquece disso. Flúor menos não é flúor, ó, 1 sobre flúor. Não é isso que a gente está falando. Não é algébrico, queridos. Pelo amor de Deus, não esqueçam. Quando ele vai de 0 para mais 2, ocorre um aumento por causa do número do NOx. Agora, aconteceu esse aumento porque houve uma perda eletrônica. E sempre que há perda eletrônica, a carga fica maior. Ou seja, a partícula fica mais positiva. É isso que vai acontecendo. Tudo bem? Então lutem contra a cabecinha de vocês. Porque ela vai tentar te enganar. A segunda semi-reação que acontece ali em cima é a semi-reação de redução. Nessa segunda semi-reação, a gente encontra o cobre, que era mais 2, que tinha falta de 2 elétrons. Esse cobre mais 2, ele, olha só, ganha 2 elétrons. Então aqui vem os 2 elétrons. 2 elétrons são recebidos por ele. E aí ele sofre aquela transformação, aquela metamorfose e vira cobre 0. Dessa forma. O nome dessa semi-reação, segunda semi-reação, é a reação de redução. É assim que a gente chama ela. Redução. A gente chama ela de redução porque o NOx vai diminuir, vai reduzir. Então, isso acontece quando ocorre recebimento de elétrons. Reduz, recebe. Recebe elétrons. Ou recebimento, né, para ficar mais coerente. Recebimento de elétrons, ok? E sempre que a gente tem um recebimento de elétrons, o NOx obrigatoriamente vai subir. Vai reduzir, perdão. Vai diminuir. O NOx reduz. Escreve bem grande isso para não se atrapalhar, porque é algo bastante simples e cai muito nas provas. Certo? Observem isso, olha que fácil. Ó, ele era mais 2 aqui e foi para 0. Mais 2 para 0, deu uma diminuidinha no NOx. Então é assim que a gente percebe. Ok? 2 grandes problemas dessa reação é algo que os professores de química são um pouco sacanas. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O cobre mais 2 e o cobre 0 são diferentes, ok? Uma pergunta, o que o cobre 0 sofreu? Isso. O que o zinco mais 2 sofreu?
isso? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Zinco mais 2 e cobre 0 são produtos ou reagentes? Então depois da flechinha ou antes da flechinha? É o after, né? O cobre 0 e zinco mais 2. Antes ou depois da flechinha? Depois da flechinha. E depois da flechinha o quê? O que o produto sofre? Nada. Primeiro erro de uma matéria barbada que a gente às vezes deixa cair, né? Perde entre os dedos. Sabe quanto é que ela vale na URGS essa questão? A mesma coisa que a questão de pKa, que ninguém tem obrigação de saber. E essa aqui tem. E eu não te deixo errar isso, de jeito nenhum. Essa é uma das pegadinhas mais clássicas que tem em oxirredução. Ninguém erra oxirredução por não saber, erra por desatenção. E é aí que a gente tem que dar mais atenção, se dedicar mais. Nunca um produto vai sofrer nada, para ter resultado. Só quem sofreu ali foi o cobre mais 2, não o cobre 0. Só quem sofreu ali foi o zinco 0, não o zinco mais 2. E como eles são agentes, reagentes, agentes, um age no outro. Porque como está mostrando aqui em cima nessa figura, uma bolinha encosta na outra e faz assim, ó. Tira o elétron. Então, uma agiu na outra. Uma agiu sobre a outra. Uma é agente de algo em relação à outra. E é muito comum vocês encontrarem essas relações. Por exemplo, o zinco aqui, ele é um agente, como ele doou elétron, ele é um agente da redução do cobre. Viu só que confuso? Porque se ele doou elétron, ele provocou a redução do cobre. Ele agiu para gerar a redução do cobre. Então a gente chama de agente redutor. O cobre mais 2. O mais 2, porque o outro não sofre nada. O cobre mais 2 também é agente. Pode escrever junto agora. Te liberta. Agente. Ele é um agente oxidante. Sabe por quê? Porque ele que provocou a doação de elétrons do zinco. Foi ele que fez o zinco doar elétrons. Então ele é um agente oxidante. Como isso é chatinho, fica a minha sugestão. É sempre o contrário. Sempre o contrário. Sempre o contrário. Quem sofreu oxidação é o agente redutor. Sempre o contrário. Sempre o contrário. Quem sofreu redução é o agente oxidante. Vênus poder O2. Alto poder oxidante. O que o Vênus sofre? Sempre ao contrário. Sempre ao contrário. Ele sofre redução. Eu tenho que evitar os antioxidantes do meu corpo porque eles me envelhecem. O que os oxidantes do teu corpo sofrem? Os oxidantes do teu corpo sofrem? Redução. Eles vão lá e roubam elétrons das tuas células, das substâncias da membrana celular e assim vai, e transformam elas e elas acabam morrendo. E a gente tem perdas celulares. Por isso que a gente envelhece. Bom, rapidamente eu vou fazer com vocês então esses dois exemplos, só para vocês verem, o tema vai ser bastante fato. Não vou atrapalhar a vida de ninguém, prometo. Como é que a gente faz com reações tão grandes? A gente precisa ver o NOx de cada um dos componentes, desse jeito, ó, como o professor está mostrando. Tu vai olhando o NOx de cada um deles, e aí a gente vai ver qual deles sofreu mudança, né? Ó, NOx do potássio é sempre mais 1, oxigênio menos 2, mais 1, menos 2. Os que sofreram mudanças aqui foram manganês. Pela regra do chiqueirinho, vou fazer aqui contigo rapidamente. Manganês foi de menos 8 mais 1, mais 7. Ele foi de mais 7 para manganês. Vou fazer aqui a continha para ti. Menos 4 para dar 0, mais 4. Viu só? Manganês mais 4. De menos 7 para mais 4, o manganês sofreu redução. Ele reduz. A gente diz que quem reduz é o manganês ou é a substância toda? A substância inteira. O permanganato reduziu. Foi isso que aconteceu. O iodo, ele é menos 1 aqui, presta bem atenção. E ele foi de menos 1 para, vou fazer a continha para ti, menos 6 mais 1, mais 5. Esse é o NOx do iodo aqui no final, mais 5. Então o iodo passou de iodo menos 1
para iodo mais 5, e de menos 1 para mais 5, ele oxideu. Oxidou. Está oxidando elétrons. Então, a substância Ki oxideu. E a substância KiNO4 recebeu. Nunca falem do átomo, é sempre a substância inteira. Tudo bem? Mas eles sempre perguntam no caso, uma molécula específica, né? Tu sempre vai comparar um átomo em específico dentro da partícula, para ver qual átomo sofreu variação. Isso sim. E queridos, eu vou aumentar aqui a resolução só para não ficar tão pequenininho, que acho que dificulta a visão. Posso aumentar ali embaixo? Posso aumentar aqui embaixo? Ok. E para a gente fechar então, essa última que é uma barbada, queria que vocês percebessem isso. Uma dica é, sempre vão para quem é substância simples. Porque se ela é simples, ela sempre sofreu alguma alteração. E ali a gente tem a substância simples prata. Então a prata no decorrer do processo, ela mudou para virar uma substância simples. Posso apagar aqui essa resolução da primeira? Ok. Ó, vou fazer com vocês. Ah, mas é muita coisa. Olha que difícil que vai ser negativo. Olha só, acompanha comigo. Eu vou direto na prata. E a gente anotou. O NOx da prata é fixo. É sempre o quê? Mais 1. E ele foi para a prata 0. Esqueci por quê. Por que foi para a prata 0? Porque é uma substância simples tem carga 0. Olha que barbado. De mais 1 para 0, queridos, diminuiu. E quando diminui, reduz. Tá aí, a prata reduziu. Aquela é a prata reduzida. Oi? Genial, muito bem, reagente. É um agente oxidante. Toda substância é pura, querido. Ela é pura simples ou pura composta. A pureza não é uma categoria de substância. Tudo bem? Bom, e aqui, queridos, para finalizar, então, o arsênio é que vai sofrer a mudança. Mais 1, mais 3, menos 3. Ele vai de arsênio menos 3 para esse arsênio aqui, que é menos 2, menos 8. Mais 1, mais 3, mais 5, mais 5. Menos 3 para mais 5, aumentou, oxidou. Oxideu elétrons. Tudo bem? Então, essa é a nossa primeira aula, uma aula de NOx e oxirredução. Vocês vão ver que dá para fazer praticamente todos os exercícios. Vai ter bastante coisa no tema. É um tema proposital. O professor vai corrigir todas as questões e posta em vídeo. E para quem chegou novo, sempre lembre que eu começo a aula às 10 horas corrigindo o tema proposto na aula passada. Tem as questões que vocês tiveram de dúvida. Certo, queridos? Muito obrigado. Desculpa por ter me estendido um pouquinho, não queria atrapalhar vocês, mas era só para não perder o gancho. Oi.